A família Bell morava na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Até que no começo de 1800, eles se mudaram para as terras baixas de Red River, que ficavam no condado de Robertson, no Tennessee. E hoje, esse lugar é conhecido como Adams. O John Bell, que era o pai da família, ele acabou conquistando, comprando algumas terras nesse lugar. E ele comprou umas terras e uma casa muito grande para ele, a esposa dele, a Lucy, e os filhos morarem. Com o passar do tempo, ele foi aumentando essas terras. E olha, ele já tinha muitas terras, mas depois disso ele aumentou mais ainda. Família feliz, tudo tranquilo. Eles se mudaram para lá. Quando eles se mudaram, eles tiveram mais filhos. Até que certo dia, coisas estranhas e sobrenaturais começaram a acontecer. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente. Fala oi, Vitor. Já falei antes. Gente, o assunto de hoje é um caso que, na verdade, é uma lenda. Mas a gente vai conversar mais sobre isso no final do vídeo, porque esse caso /lenda é muito famoso lá nos Estados Unidos, é bem conhecido, e eu adoro essa história, gente, eu acho ela muito incrível, e vocês vão entender por quê. Ih, eu tô curioso, hein, gente, também não conheço esse caso, vou ficar conhecido aqui com vocês. E é incrível, essa história é incrível. Eu dei só umas palhinhas pra você, mas nem sei se você lembra mais. Não lembro de nada. Não lembro de nada. O nome já deixa a gente curioso, né? Já. Que bruxa é essa? Quem é essa bruxa? O que tá acontecendo? Quem é essa menina de vermelho? Vamos descobrir agora. Mas antes, você já deixa aquele like aqui embaixo, porque ele é muito importante pro canal crescer, pro YouTube recomendar esse vídeo. E já se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, não é mesmo? E considere se tornar um membro ou um apoiador aqui do canal, porque tem conteúdo extra, não é mesmo, Vitor? Tá tendo, né? Tá tendo, diz que tá tendo. Vamos lá. 1817 foi quando tudo começou, todo o tormento da família Bell começou. O John, que era o pai da família, ele era agricultor e também era um religioso, mas ele trabalhava ali na fazenda como agricultor, eles cultivavam milho. E aí, um certo dia, ele tava ali passeando no meio do milharal, quando ele viu um bichinho. Aí a gente pensa assim, nossa, um bichinho, o que tem, Cibele? O que tem é que ele olhou esse bichinho e esse bichinho era meio esquisito, meio estranho. Era, na verdade, um cachorro, mas esse cachorro tinha cabeça de coelho. E ele achou muito esquisito. Ele achou uma coisa muito esquisita. Começou o quê? A tentar caçar esse bicho. E ele começou a atirar nesse bicho, mas essa criatura conseguiu fugir. Cabeça de coelho? Igual um cachorro? Cachorro com cabeça de coelho. Será que era uma lebre? Poderia ser uma lebre. Inclusive, eu tava pensando sobre isso. Por que a gente tá falando? Mas também não sei. Eu enxerguei uma lebre, assim, só que eu não sei se não me vem também muita imagem, a imagem certinha de uma lebre, porque lebre eu acho que é igual a coelho. É muito parecido com coelho. Mas, se for pensar assim, a gente tá falando de 1800 e lá vai bolinha. Então, eu não sei se as pessoas conheciam muitos animais, assim, vastos. Até hoje a gente não conhece tantos animais. E você imagina a pessoa assustada, a primeira pessoa que viu um ornitorrinco na vida. Ai, como é que é o ornitorrinco? O ornitorrinco, gente, ele é um mamífero, mas ele... É misturado, né? Tem bico. Ele é todo assim, uma coxa de retalhos. Então você pensa, a pessoa que viu a primeira vez deve ter pensado, chupa-cabra. Nem sabia, nem existia a lenda de chupa-cabra. A pessoa, mandado pelo Satanás. Meu Deus. Entendeu? Então eu acho essa parte da história, eu não acho sobrenatural, eu acho que é mais uma coisa tipo assim, não conheço esse bicho, entendeu? Vi um bicho desconhecido. Vi um bicho desconhecido, vou caçar o bicho. Ai. E John, hein? Mas, gente, o John também, problema, vamos deixar esse bicho aí, tentou não pensar sobre isso, e ele conseguiu não pensar muito sobre isso. Até a noite chegar, porque aí, meu filho, a partir daí a gente vai ver que essa história toma um rumo bacana ali, não pra eles, pra gente, assim, que tá contando essa história pra vocês. A família começou a ouvir batidas, e essas batidas vinham do lado de fora da casa. Era como se alguém estivesse batendo pelas madeiras da casa, né? Vindo do lado de fora. As noites foram se passando e essas batidas continuavam, persistentes.
e cada vez mais altas. O John e alguns dos filhos também saíam algumas noites pra pegar o engraçadinho ali, sabe? Com a boca na botija, tipo, ai, é você que tá batendo, não é mesmo? Só que quando eles saíam da casa, eles não encontravam absolutamente nada. Não tinha ninguém batendo pelo lado de fora da casa. Pior seria se estivesse batendo pelo lado de dentro. Meu filho, mais Como aguarde. é que ele sabe que é do lado de fora ou do lado de dentro? Vitor, você sabe quando estão batendo na porta? Ai, assim, eu não quero tipo, saber. Daqui a pouco eu vou lá bater. Para. Enquanto você tá dormindo, vou lá dar Não uma precisa batidinha. de teste. Não precisa. Vamos testar. Não. Mas, gente, o que tava indo pra frente começou a ir pra trás nesse momento, tá? Por quê? As crianças, com o passar do tempo, começaram a reclamar de coisas mais agressivas, digamos assim. Elas começaram... Ah, lembrei que você me falou. Pois é. Pô, não pode debochar, gente. Não pode. debochem, não debochem. E não debochem de verdade, a gente vai conversar sobre isso depois no final, mas chegando mais pro final. A gente debochando horrores, falando não pode debochar. Gente, eu não consigo contar esse caso assim, tipo... Vou sentar aqui seriamente contar pra vocês que esse caso é muito engraçado. Com todo respeito, mas é muito engraçado. O que as crianças estavam começando a reclamar ali, gente? Elas começaram a reclamar que elas estavam ouvindo ratinhos roendo a cabeceira da cama. Até aí, nojento, mas ratos. Nojento, eu sairia correndo. Como é que você tá ouvindo ratos roer a cabeceira e continua dormindo? Elas reclamavam com os pais, falavam assim, querido pai, querida mãe, tem ratos roendo a cabeceira da minha cama. Eu não ia reclamar, eu não ia dormir. Eu não ia dormir. Acordado, eu não ia deixar ninguém dormir. Mas aí, nesse caso, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não, é o contrário, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque dentro de casa tem rato, do lado de fora tem assombração. E aí, o que faz? E aí, qual vai ser? Mas, dentro de casa também tava piorando. Por quê? Além do barulho de ratos roendo ali a cabeceira da cama, as crianças começaram a reclamar do seguinte, galeres, de que os travesseiros delas estavam sendo arrancados e jogados no chão e os cobertores estavam sendo puxados. Ai, gente. É hoje que o Vitor não dorme. É melhor não ter contado essa história agora de noite. A gente tá aqui gravando esse vídeo à noite. O tempo foi passando e aí o pessoal da casa, né, da família Bell, começou a ouvir uma voz fraca, meio sussurrante, e era uma voz feminina, como se alguém tivesse cantando hinos, sabe? E essa voz era bem fraquinha, bem sussurrante. Até que certo dia, uma das filhas do casal, a Betsy, ela vai ser bastante falada aqui nesse vídeo. Ela é a filha mais nova. Era, né? Já faleceu. A gente tá falando de 1800 e Guaraná de rolha. E ela era a filha mais nova do casal. Ela começou a reclamar que os seus cabelos estavam sendo puxados e que ela estava sendo agredida por uma entidade invisível. Gente, não tô gostando. E as agressões eram tão fortes que ela ficava com hematomas. Tinha roxo por tudo quanto é parte do corpo e tinha marca de mãos no rosto dela. E os pais, o que eles faziam? Também, Vitor, no caso. Mas quem sofria mais com a entidade Eram as crianças. era a Betsy. Era essa filha. Nossa, a escolhida. A escolhida. Eles tinham, 9 filhos, sabe? Ai, gente, sacanagem. Se eu fosse essa menina, eu ia ficar muito chateado. Eu fiquei chateada. Entre tantas escolhas, justo eu. A família até tentou ficar ali com o biquinho calado, guardar um pequeno segredo do que estava rolando ali, mas chegou um momento que não tinha como esconder, né? Os vizinhos ficaram sabendo, a menina também estava toda marcada, tinha apanhado até não aguentar mais. E aí, um dos vizinhos mais próximos da família Bell ficou sabendo dessa situação. Esse vizinho era o James Johnston. O James, gente, ele fez uma coisa que eu fico me perguntando, como que pode, entendeu? Ele ficou sabendo que na casa dos Bell tinha uma entidade que tava fazendo e acontecendo, ele falou assim, acho que eu posso estar dormindo na sua casa, hein, pra gente ver o que tá acontecendo, talvez a gente dá uma investigada, ver o que tá rolando. E foi James e esposa de James dormir na casa dos Bell, tá?
Eu teria medo dele. Não entendi essa também, mas eles foram. A noite até que começou tranquila. Eles, ficaram ali com a família, depois de um tempo eles foram dormir. E tava tudo de boa até que em certo momento, a entidade puxou ali a coberta do casal e meteu-lhe a porrada em James. Sobrou pra gente. Nos visitantes. Oi? Nos visitantes. Sim. Ela não tem preconceito. Ninguém mandou, gente. Eles não moravam lá, né? Eram vizinhos. Não tinha nada que se intrometer. Tinha nada que fazer lá, gente. Aí eu achei ótimo, tá? Que na história diz que o James, na manhã seguinte, ele falou com o John assim: olha, eu acho que se trata de uma entidade maligna que nem diz a Bíblia, hein? Eu achei Sherlock Holmes, você não achou não, Vitor? Eu achei que ele habla mesmo. Ele habla mesmo. Tá? Ele não tem nada a esconder. A gente não tem como. E aí isso meio que despertou aquela coisa, tipo, nossa, realmente, ninguém tinha pensado nisso. Aí vocês lembram que eu falei que a voz da bruxa era baixinha, aquela coisa meio ASMR? Você tá rindo? Ai, não sei, eu tô rindo. Tá rindo de nervoso, ele entregou pra Deus. Gente, é uma bruxa que faz ASMR e dá pescotapa nas pessoas. E dá pescotapa, dá pedala Robinho. E aí, era uma voz sussurrenta, assim, uma coisa meio ASMR, uma coisa meio... Porém, esquece isso, tá? Esquece. O quê? O sussurro, a ASMR, porque a bruxa começou a berrar, ela já não tinha mais vergonha de nada, começou a falar alto do nada, e aí ela cantava hino e falava sermões que tinham acontecido em igrejas muito longe dali, ela citava trechos da Bíblia. Uma entidade eclética. Dá umas porradas? Dá, mas também fala trechos da Bíblia. Como fofoca boa é fofoca compartilhada, essa história chegou em Nashville. E chegou nos ouvidos de um homem chamado Andrew Jackson, que, sabendo dessa história toda, também resolveu se meter. O Andrew, ele já conhecia 3 filhos da família Bell. O John Jr., o Jerry e o Jesse. Por quê? Esses 3 já tinham lutado sob o comando dele na Batalha de Nova Orleans. Esse Andrew Jackson era um general. E mais tarde ele veio a se tornar um presidente dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que a gente pode discorrer mais para o final da história, tá? Mas o Andrew, ele se tornou ali o presidente dos Estados Unidos. Em 1819, o Andrew resolveu ir até a residência dos Bell para poder ali investigar o que estava rolando. Juntou ali uma galera, né? Um punhado de homens. Eles foram... a caminho da residência, né, das propriedades dos Bell, a cavalo, a carroça lá, umas carroças chiques, tudo mais e tudo bom. Porém, quando chegou ali perto da propriedade, os cavalos falaram assim: não ando mais, não sou obrigado. E empacou ali os cavalos, gente. Não queriam andar, tá? Decidiram que não. Estão certos, né? Bicho sente as coisas, Bicho né? sente, eu acho certíssimo. Só bicho sente. Só bicho. Bicho e criança. Criança também sente. Diz que criança também sente. Os homens ficaram ali matutando o que poderia ser, porque ninguém pensou assim, deve ser assombração. Não. Pensaram assim, empacou aqui no riacho, não tá andando, bora cavalo. E ficou ali na tentativa. Até que o gênio do Andrew, em um momento ele falou assim: ora, isso deve ser obra da bruxa dos Bell, hein? E nesse momento que ele falou essa genialidade, uma voz feminina que parecia não estar mais encarnada falou com eles que eles poderiam seguir viagem, pois eles iriam se encontrar mais tarde. Marcou aí já um date, né? Já marcou um date, entendeu? Já tem compromisso mais tarde. Já tava com compromisso. Como é que sabe que é uma voz feminina que parecia não estar encarnada? Pois é, específico demais. Específico demais. Bem, eles chegaram lá, os homens, o Andrew ficou conversando ali com o John, com os filhos, coisa da época, começaram a conversar sobre batalha, sobre, enfim, coisas triviais. O que é que foi, Vitor? Vitor tá muito animado, gente, nesse vídeo. Tá rindo pra caramba. Mas eles começaram a conversar sobre coisas triviais, né, tranquilo. E eles decidiram montar um acampamento ali no quintal dos Bell. Nada estava acontecendo, gente. A bruxa estava ignorando eles completamente, porque ela não é obrigada a nada. Até que em certo momento, um dos homens que estava ali
com o senhor Andrew Jackson, falou assim o seguinte, que ele era domador de bruxas, tá, meu querido? Esse homem, inclusive, sacou uma pistola brilhante, bonita, lustrada e falou que ia caçar qualquer entidade que estivesse ali com sua bala de prata, tá? E ele falou mais, porque ele habla mesmo. Ele falou assim, não está acontecendo nada porque essa entidade tá com medinho da minha bala de prata. Fiquei me perguntando, bala de prata não é coisa de lobisomem, gente? É verdade, né? Que a gente até falou no vídeo da besta de Jevada, que vamos deixar aqui o link, que é outro caso também muito louco. Falaram também disso, de bala de prata, não é coisa de lobisomem, gente. Acho que esse homem tava... Vai que funciona também pra bruxa. Vai que funciona pra bruxa, né? Mas bruxas são outras coisas, gente. Tem negócio de botar tesoura na porta, uns negócios assim. Ela sabe tudo. Eu sei, menina, pra bruxa é outros rolês, outras coisas. Nessa hora, o homem começou a se sacudir, gente, pra tudo quanto é lado. E ele começou a reclamar que ele tava sentindo como se várias agulhas estivessem espetando o corpo dele. E ele sentia que ele tava sendo espancadíssimo. A bruxa, nesse momento, teria se manifestado e falado em alto e bom tom que naquele grupo ali do Andrew tinha outra fraude e que mais tarde, no dia seguinte, na noite seguinte, ele iria falar qual era a outra fraude. Total aquele meme do meia-noite eu te conto um segredo. Uma coisa que a gente sempre fala nesse canal é, quem tem medo, não é mesmo? Meu Deus, que baixaria. Gente, mas essa frase é a maior verdade que existe. Quem tem medo. Todo mundo que tem, entendeu? Até o bicho mais feroz também tem medo. O que é sábio é um sistema de defesa. Então, os homens da comitiva ali do Andrew queriam, zarpar fora. E, gente, que isso? Vou-me embora pra Passárgada. Quero ir embora daqui. Jamais. E aí, o Andrew falou assim, vamos ficar mais um pouquinho, tá? Porque eu quero saber quem é essa outra fraude que está aqui no meu grupo. Bem, a partir daí, eles foram dormir, né? Diz que foram dormir ali, mas estava todo mundo reclamando, querendo ir embora. Mas não se sabe muito bem o que aconteceu depois. Se sabe que na manhã seguinte, o Andrew e a comitiva dele foram vistas voltando para Nashville. E o Andrew teria falado que ele prefere lutar contra os britânicos na Batalha de Nova Orleans do que lutar contra a Bruxa dos Bell. Poderosa. Uma coisa que aconteceu também, gente, que é importante salientar, é que, lembra da Betsy? A filha mais nova do casal ali. Ah, que sofria, né? A que sofria, sofredora. Vai sofrer mais. Tem mais sofrimento pra Betsy. Por quê? Chegou certo momento, né, que ela cresceu, agora é mulher, e se apaixonou por um vizinho, o Joshua Gardner. Ele era um vizinho ali, ele também ficou interessado em Betsy, e ficaram ali naquele romance, coisa e tal. O casal chegou a receber a bênção do John e da Lucy Bell, né? Que são os pais da Betsy. Mas sabe quem não gostou da formação desse casalzinho? A bruxa. A bruxa. Ela não gostou. Ela achou uma péssima escolha. Não quero, gente, Joshua nenhum, não. Não vai ter Joshua. Mas por que ela não gostou? Não gostou, Vitor. Ela não gostou. Vai discutir com a bruxa. Ela não falou o motivo. Ela não deve satisfação a ninguém. Será que ela gostava dessa menina? Então, mas calma. Por que eu tô falando calma, gente? Vitor já me olhou com cara feia. Mas porque agora... Tô calmo. É que agora a gente precisa falar um pouco sobre o John Bell, o pai da família. Até porque a bruxa não tinha só um alvo, não. Ela era eclética, ela atacava todo mundo, não tinha preconceitos. Inclusive, ela tava atormentando bem o John, tá? Tava atormentando bastante. E jurava que ia matar ele. O John, ele tava doente. Mas é sempre bom lembrar uma coisa. Estamos falando de uma história de 1800 e lá vai bolinha. Então, a expectativa de vida não era lá grandes coisas. E o John já era um idoso. Ele já tinha passado ali dos 60. E ele tava doente, gente. Ele tava bem doente, tava carcomido, tava com umas coisas assim. Ele não conseguia engolir direito, sabe? Ele tava passando muito mal. E em 1820, ele acabou ficando
péssimo, num estado que ele teve que ficar confinado em casa o tempo inteiro, e ele tava lutando pra sobreviver, mas a bruxa, gente, não dava um sossego pro velho. Por quê? Ele tentava andar, ela ia lá e puxava o sapato dele. Aí ele tentava andar, dava na cara dele. Aí ele tinha convulsão, dava na cara dele. Aí xingava o John. No dia 20 de dezembro de 1820, o John veio a falecer. E no dia que ele faleceu, a família dele encontrou um frasco muito suspeito e esquisito no quarto que ele faleceu. O John Jr., filho do John, né, que aparentemente não tinha um coração dentro do peito dele, pegou um pouquinho do líquido que estava no frasco e deu pro gato. E aí, assim que o gato tomou aquele líquido, o gatinho morreu. Então as pessoas já ficaram assim, a bruxa envenenou o John, hein? Não sei o quê. E aí o John Jr. jogou na lareira esse frasco pra acabar com esse frasco e diz que na hora que ele jogou, uma nuvem azul, assim, uma fumaça azul muito suspeita começou a subir. O funeral do John aconteceu no condado de Robertson e várias pessoas apareceram. Várias pessoas, de todos os lugares. Quem mais apareceu? A bruxa. Ela estava lá, feliz da vida, cantarolando, enchendo o saco de todo mundo. E ela ficou até que a última pessoa fosse embora. Depois disso, acabou que a bruxa não estava se mostrando tão presente assim na família. Era como se ela estivesse mais atrás do John, e como o John não estava mais ali entre eles, não tinha muito o que ela fazer ali. Mas essa história ainda não acaba por aqui, inclusive tem bastante coisa pela frente, fiquem, tá? Inclusive, vamos voltar agora para a questão da Betsy. Lembra que a Betsy se apaixonou por um rapazote? O Victor já fez uma fanfic ali de que a bruxa estava interessada na Betsy. Vamos voltar para essa história aí para esclarecer esses pontos, botar os pingos nos is. Vamos. Tava certo. Eles chegaram, gente, até a noivar esse casal. Mas a bruxa pentelhou tanto, mas tanto, que eles terminaram o noivado. Simplesmente acabou, ó, beijo. O Joshua falou assim, olha, eu não sou obrigada, tá tudo certo comigo. Isso porque a bruxa tinha até ameaçado tirar a vida do Joshua. Gente. Tava bolada, tava boladíssima. Mas aí, gente, a Betsy, ela tinha um professor. Esse professor chamava-se Richard Powell e ele não escondia que ele era muito interessado na Betsy. Ele era completamente apaixonado por ela. Ele era casado, mas ele era completamente apaixonado por ela. E, gente, ele era um pouco, assim, 11 anos mais velho do que a Betsy, tá? Coisa esquisita, coisa red flag, coisa complicada. Algumas fontes dizem que o Powell gostava ali de estudar ocultismo. E parece que com ele, a bruxa não teve problema nenhum da Betsy se casar. Inclusive, eles se casaram. Esse a bruxa liberou. Esse a bruxa liberou, tem a benção da bruxa. Bem, gente, pouco tempo depois disso, a bruxa apareceu pra Lucy. Isso foi em abril de 1921. Apareceu pra Lucy. A Lucy é a esposa, né? A viúva do John Bell. A bruxa apareceu pra falar o seguinte, querida, olha, estou saindo de férias, tá? Vou dar um tempo pra vocês, mas não fique tão animadinha, porque daqui a 7 anos estarei de volta, tá bom? Então, fique em paz, tá? Beijo, até mais. Gente. Foi curtir um pouco, né? Teve tanto trabalho, coitado, com o John, pentelhando, batendo nas crianças. Eu me mudaria. Então mas aguarde. durante 7 anos eu ficaria buscando um lugar. Dentro de uma igreja fechada, trancafiada. Não, eu estaria aqui, na hora que ela voltasse, eu estaria armado ali de pessoas, rodeado pra expulsar ela. Você pelo menos ia dar um trabalho pra ela te encontrar, né? E não é que a bruxa foi pontual, gente? 1928 tava lá, queridinha, chegando de mala e cuia, tá? Mas dessa vez ela tava mais interessada em atormentar o John Bell. Só que eu lendo essa parte, né, eu fazendo a pesquisa nessa parte, eu não sei, eu não entendi muito como atormentar. Porque o que parece, lendo, é que eles sentaram, gente. Sentaram numa mesa de bar, pediram um uísque pra cada um e ficaram conversando. Segundo as fontes, eles conversaram sobre cristianismo, sobre a origem da vida, sobre as civilizações. Que fontes são essas? Gente, é muito importante eu falar também. A principal fonte que eu usei foi um site que eu vou deixar o link aqui pra vocês. Chama thebellwitch.org. Tá tudo em inglês, mas
conta a história ali muito completinha, sabe? Mas, como esse site é complicado, eu peguei de outros lugares também, até porque não tem todas as informações, inclusive omite algumas partes. Esse site parece que quer muito mostrar que a história é real, assim, real. Mas aí tá dizendo nessa parte que eles sentaram, conversaram, trocaram ideia, falaram sobre batalhas. A bruxa tava inclusive falando de batalhas que iam acontecer pra ele. Aí, gente, ela ficou ali, ficou pouco tempo. Foi uma visitinha assim de, sabe? Aquela visitinha. Ela ficou 3 semaninhas. Ah, ficou tão pouco, tem bolo. Fica mais um pouquinho. Ah, não sei, Vitor. Ela decidiu. Aí foi embora de vez. Não, ela falou que ia voltar depois de 107 anos e iria atrás do descendente mais próximo. Ah, tá, vivo. que eu ia falar assim, ó, pode voltar. Volta sim, daqui sempre pouco. Volta. Deixa de voltar, não. Vou estar te aguardando, tá bom? Vem sim. Mas aí ela falou que ia atrás do descendente mais próximo do John Bell. Casquetou. Ou seja, encasquetou com a família, né? Com a família. Bem, aparentemente a bruxa foi pontual novamente e em 1935 ela apareceu para o bisneto do John Jr. Gente, os filhos dos filhos Os filhos dos filhos, dos netos dos netos. E o descendente mais próximo era um médico que morava em Nashville, o Charles Bailey Bell. O Charles, ele teria publicado ali um livro sobre a experiência dele com a bruxa, sobre as primeiras aparições na família da bruxa e tal. Mas, gente, esse livro foi perdido. Ninguém sabe do livro, cadê livro? Não tem livro. Ninguém sabe onde tá livro. Por conta disso, muita gente duvida que a bruxa realmente retornou, que realmente ela começou a atormentar o Charles e ele acabou falecendo em 1945 sem dar muito esclarecimento sobre isso. Ai, gente, mas se ela tá perseguindo os filhos, até hoje alguém tá sendo então atormentado por essa bruxa. Eu não ficaria em paz se eu fosse da família. Se eu tivesse um sobrenome Bells agora, eu estaria assim, bem triste. Minha avó me chama de Bel. Ai, Ismael, sai pra lá. Meu apelido é Bel. Na minha família, só. A gente adotou uma cachorra e deu o nome de Mirabel. Mirabel. Olha aí. só. Não, e de fato, Vitor, até hoje a propriedade dos Bell é assombrada. Dizem que dá pra se ouvir conversas ao longe, assim, quando não se tem ninguém por perto. Ouvir barulho de crianças brincando. Onde que fica? Fica num lugar que chama Adams, no Tennessee. Onde? Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Não vou lá. Não vou lá, não passo saber. nem na porta. Tennessee nunca tive vontade de visitar. Não quero, não. Dizem que velas podem ser vistas andando assim, dançando no escuro, nos campos durante a noite. Gente, a Bela e a Fera. Bela e a Fera, é o Lumière andando pra lá e pra cá. Falam que tirar fotos lá é meio esquisito, porque parece uma névoa. E pra nossa felicidade, olha, coisa boa, hein? Agora vem coisa boa. Para nossa felicidade, você pode visitar esse lugar, a Fazenda dos Bell, pela bagatela de $9. Obrigado. Não vou. Bora, Vou Vitor? não. Não, obrigado. Bora? Não quero, não. Mas tá, vamos lá. Eu contei essa história toda pra vocês agora, mas assim que eu terminei de pesquisar sobre essas histórias, eu continuei com várias perguntas. Quem era a bruxa dos Bell? Por que a bruxa escolheu os Bell? E Porque era dos Bell. era dos Bell, não era de mais ninguém. Não era de outra família, era deles. E outra pergunta que fica é, essa história realmente existiu? Ela realmente aconteceu? Então, minha gente, como eu falei pra vocês no início do vídeo, essa história é uma lenda muito conhecida nos Estados Unidos. Mas essa é uma lenda com pelo menos uma pontinha de verdade, porque a família Bell realmente existiu. Como várias lendas, né? A gente já trouxe assim, aqui algumas lendas. Até a loira do banheiro. até a loira do banheiro. As pessoas falam, que tem, né? Aqui no Brasil, a tal loira do banheiro. Tem a história dela também, a gente já contou aqui no canal, hein? Sim, gente, vou deixar link também na descrição. Prometo, gente, prometo. Vou deixar. Da prova que a assombração existiu, aí eu vou ficar devendo pra vocês, porque aí não tem como provar muito. Mas é uma história que foi muito contada, muito passada pra frente. E vamos combinar uma coisa aqui. Essa bruxa não tá tanto pra bruxa, não é mesmo? Por quê? Porque ela tá mais pra um espírito obsessor. E digo mais, ela tá mais pra um poltergeist.
Eu prefiro acreditar que é uma bruxa. Choice. Fica mais simpático pra mim. Porque, pra quem não sabe, poltergeist não é só nome de filme dos anos 80, gente. Poltergeist é um tipo de manifestação, seja de espírito, enfim, de alguma entidade. Poltern significa fazer barulho, barulhento. E Geist é fantasma. Vem do alemão, tá, gente? Porque eu comecei a falar assim. Isso significa isso. Não falei de onde que eu tirei, mas é do alemão que vem. E isso é uma coisa que faz muito sentido nesse caso, gente. Porque se tem uma coisa que a bruxa dos Bell é barulhenta. Ela habla mesmo. Ela habla mesmo. Ela taca a coisa no chão mesmo. E aí você pode se perguntar, por que essa entidade ficou conhecida como bruxa? Já que é muito mais parecido com um fantasma, igual a gente vê em casos sobrenaturais por aí. A gente tá falando de uma história que se passa em 1800 e Chablau, que se passou numa família cristã, o John era um religioso, e a entidade tinha voz feminina, né? Era a entidade de uma mulher. E aí a gente começa a ligar toda a época com o contexto da família, a gente consegue entender por que essa entidade ficou conhecida como bruxa. Porque feminino, do mal, 1800 e Chablau, bruxa. Não pode ser outra coisa. Mas se a família realmente existiu, como que surgiu essa coisa da bruxa dos Bell? Como que toda essa história surgiu? Como eu falei pra vocês, essa história foi muito contada, muito passada de boca em boca. Inclusive, a gente tá passando aqui agora pra frente. Inclusive, estamos passando mais pra frente. Vocês também vão passar pra frente. Com certeza, compartilhando esse vídeo. Aê! Olha só! Mas, gente, o que rola? Essa história foi muito compartilhada, foi muito contada. E quando você pesquisa sobre ela, é muito engraçado, porque tem umas falas muito pontuais, assim, com linguagem da época. Pra contar aqui pra vocês, eu trago de uma maneira mais Cibele de contar. Mas tem umas falas muito prontas, assim, do próprio Andrew, que foi a pessoa que, né, se tornou presidente depois. Tinha umas falas muito prontinhas, tipo, há de ser a bruxa dos Bell. E a gente sabe que não tem muito como, sabe, de uma câmera lá filmando pra gente saber exatamente o que a pessoa falou. Então essa história pode ter sido muito aumentada durante o tempo, porque ela foi tomando uma fama e uma importância nos Estados Unidos muito grande. E aquela coisa, né, gente? Telefone sem fio. E também quem conta o ponto aumenta um tanto. É isso? Falou muito sem segurança, muito inseguro. Não gostei, nota 0. Eu vou cortar essa parte. Não vai cortar, não. Mas o que eu deixei pra falar depois, assim, é muito vago. Mas eu achei legal de falar, assim, primeiro que o nome do presidente, né, a pessoa que se tornou presidente é Andrew Jackson. É um nome muito comum, então vai que era outro Andrew Jackson também, não sei. Mas as datas acabam coincidindo muito, porque eu pesquisei quando esse homem foi presidente, tutupão. E tem essa coisa também de vangloriar o presidente, essa história, como ficou bastante conhecida, tipo, colocar ele lá seria uma coisa bacana. Tanto que ele, na história, é uma pessoa muito corajosa, que quer ficar ali pra saber mais sobre a bruxa. Ele vai pra combater, não sei o quê. Então, assim, tem toda essa parte heróica, sabe? De uma pessoa que vai ser uma figura política mais tarde. Mas, de qualquer forma, gente, aparentemente, tá? Essa bruxa, a bruxa dos Bell, que viria a ser a bruxa dos Bell, tem nome e sobrenome. Amaram? Sabem quem é, então? Quem? A bruxa? Quem? Eu tô perguntando, descobriram? Então, vamos lá, vamos discutir sobre isso. Sabe quem? Ué, eu achei que você tava perguntando, tipo, sabe quem é a bruxa? Eu sei. Não, eu tô perguntando se descobriram. O que mais se fala por aí, as línguas? Não falam de outra coisa. Não se fala de outra coisa. É que a bruxa dos Bell, na verdade, é uma mulher chamada Kate Betts. Quem seria Kate Betts? Kate Betts era uma vizinha da família Bell, do John Bell.
E o que a história conta é que o John teria ali passado uma pequena perna nela pra pegar a propriedade dela pra ele. Porque eu contei lá no início do vídeo que o John comprou uma determinada terra ali, comprou uma casa, mas depois ele foi aumentando a quantidade de terras dele. Então, dizem ali que essa mulher acabou perdendo a propriedade dela, ela ficou assim, miserável durante um tempo, depois ela morreu e jurou vingança ao John. Bem feito. Se foi isso, merecido, tá, querido? Mas a gente também não pode excluir uma possibilidade. Tem também a teoria de que tudo isso, principalmente a morte do John, seria uma vingança dos escravizados daquela fazenda. Porque a gente tá falando de uma época que a escravidão ainda não tinha sido abolida nos Estados Unidos. E a gente tá falando de uma família rica que tinha ali a agricultura como o principal meio de sobrevivência. Então você acha que esse povo não tinha ali alguns escravizados ao seu dispor? Até porque, gente, uma coisa muito importante da gente falar aqui é que com bruxa ou sem bruxa, o John Bell morreu. E ele morreu provavelmente envenenado, não é mesmo? Com essa história do frasco, que foi encontrado um frasco do lado dele, ali próximo, deu pro gato, o gato morreu, não sei o quê. Apesar de ser muito fantasiosa essa coisa de jogarem o frasco na fogueira e subir aquela fumaça azul. Mas, gente, tem tudo uma explicação. Mesmo se não houver nenhuma bruxa, até mesmo uma pessoa da família poderia ter tirado a vida do John. Até porque, gente, durante a pesquisa para esse caso, eu encontrei uma matéria que falava sobre uma professora de química, doutora Megan Mann. Ela estudou esse caso e ela levou em consideração que os aspectos da história são reais. E, principalmente, o veneno que estava do lado dele. Aí ela foi ali usando algumas teorias do que poderia ter sido e tal. E ela chegou à conclusão de que, provavelmente, o mais provável era de que o que estava dentro daquele frasco era arsênico. Aí ela explica de forma mais teórica mesmo a questão dos sintomas do John, porque o gato acabou falecendo mais rápido do que o John depois que tomou o veneno, porque os sintomas que o John sentiu batem, assim, com os sintomas de envenenamento por arsênico. E, principalmente, batem com envenenamento por arsênico em pequenas doses. Porque não é a única forma de tirar a vida de alguém dando um veneno ali e papum. Ele poderia ter sido envenenado aos poucos, sabe? Pra não criar uma maior suspeita. Inclusive, essa fumaça que, primeiramente, a gente acha uma coisa muito fantasiosa, de quando joga ali o frasco dentro da lareira e aí sobe aquela fumaça azul, também faz sentido se aquele líquidozinho foi arsênico. De qualquer forma, gente, como eu falei pra vocês, essa história é uma história muito conhecida lá nos Estados Unidos e é uma história que foi passada, né, pra frente, muito contada, e a gente tem a opção de acreditar, não acreditar ou duvidar de certas partes. Tá aí a beleza dessa história. Não é mesmo? Você, Vitória, acredita nessa história? Me conta. Eu acho que eu não acredito, não. Eu, sinceramente, não acredito nessa história. Acho que... sei lá, gente. Eu acho Pra que... mim é uma lenda urbana. Eu prefiro acreditar que é uma lenda urbana também, porque igual várias lendas urbanas que tem. Apesar de existiu a família lá dos Bells mesmo, muitas outras lendas, igual a gente já falou, existiu também, igual tem a Viúva Machado, tem a casa da Viúva Machado e tal. Tem os lugares, e aí que surge a lenda por causa da especulação das pessoas, entendeu? Eu acho que pode ter até aquele fundo de verdade, de... sei lá, a menina tá toda cheia de hematoma. Entidade não é a única explicação pra isso acontecer, por exemplo, sabe? Então, assim, pode ser que tenha muita coisa por baixo dessa história que provavelmente a gente nunca vai saber, porque é uma história que aconteceu há muito tempo atrás e que já sofreu muitas modificações com o tempo. Então, gente, a gente quer saber de vocês o que vocês acham, se vocês acreditam nessa história, se vocês não acreditam e o que vocês acham que realmente aconteceu. Se você tá aqui na Terra do Medo, continue na Terra do Medo. Nós vamos deixar aqui pra vocês mais 2 vídeos de lendas pra vocês maratonarem a Terra do Medo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!